Oi, gente, vocês perdoam aí? Porque entrou uma pessoa para conversar e eu me enrolei. E vocês sabem que eu não tenho muita intimidade com isso aqui, né? E eu me enrolei e acabei tirando, sabe? Então a gente vai começar tudo de novo, sem problema, tá? Vocês entram aí de novo. Isso. Vamos embora, vamos começar tudo de novo. Glória a Deus. Ai, Jesus, nos ajuda. Obrigada aí por vocês terem voltado. É porque entrou uma mensagem e eu fui avisá-la que eu estou no vídeo ao vivo, aí acabei mexendo no que não devia, tá? Me perdoa aí. Vamos lá, começar tudo de novo. Marcos 10, 46. 10, 46. Me perdoa aí, tá, gente? Por favor. É que eu ainda não tenho muita intimidade, né? Esses negócios aí. Eu falei, ontem eu tava falando com as meninas, né? Que quem começou com esse negócio foi Lília. E a gente gosta, né? Não quer parar, né? E aí acontece esse tipo de coisa. Mas quem sabe mexer mesmo são elas, mas a gente, vamos embora, né? Catando milho aqui, milho ali. E devagar a gente vai conseguindo, tá? Deus abençoe, Débora. Obrigada por você ter voltado. Obrigada aí, o carinho de vocês todos. Obrigado. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Vamos começar, porque a hora voa, né? Marcos 10, 46, eu vou ler bem pausadamente. Davidson Mesquita, um beijo, querido. Um beijo na filha. Parabéns para ela. Saúde. E Jesus e os discípulos, se você tiver uma Bíblia, acompanha comigo. Davidson, acompanha comigo aí na Bíblia. Marcos 10, 46, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu com este homem aqui. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Oi, Ana Paula, linda, beijo. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu. E uma grande multidão... encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tem pena de mim. Então Jesus parou e disse: Chamem o cego. E eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. O que é que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo. Respondeu: Vá, você está curado. A sua fé te salvou, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém? Bem-vindos aí, pastor Marcelo, que honra. Deus continue abençoando o senhor, sua esposa, irmã Valéria. Povo de Macaé aí presente. Obrigado. Deus abençoe. Saudade desse povo aí de Macaé. Glória a Deus. Essa passagem, ela é muito conhecida, muitos pregadores, né? Falar sobre ela. Mas eu gosto sempre de dizer isso, que a Bíblia ela é uma fonte inesgotável. David, eita, professor me assistindo. Glória a Deus. Obrigado pelo carinho, querido. Um beijo nas lindas crianças, na Michele também. Só que eu dei um tema para essa mensagem: atitudes para a mudança de história. Quando você lê, Jesus chegou à cidade de Jericó, quando ele estava saindo da cidade com os discípulos, uma grande multidão, né? Encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu.
Aí a gente lendo, né, ouvindo aqui, ouvindo ali, né, a gente entende e aprende que Bar, a palavra Bar, Bartimeu, Bar, vem do hebraico que identifica como filho. Então esse não era o nome desse cego. Aqui está indicando que era filho, Bar, ele é filho de Timeu. Então o Bar, no caso, é um prefixo para filho, entendeu? Na verdade, o nome dele, não, a Bíblia não fala, a Bíblia só fala que ele era filho de Timeu, tá? Uma coisa que nós devemos sempre pensar, que para se haver uma mudança, é necessário que haja uma transformação de algum modo na nossa vida. A mudança sempre vem acompanhada de uma transformação. Não tem como você dizer que alguém mudou se você não olha para a pessoa, não vê uma transformação, não vê algo diferente, né? E quando a gente lê a história, né, aqui que eu li com vocês até o versículo 52, a gente entende que a vida daquele homem tinha uma mesma rotina, né? O problema dele era físico, ele era cego, ele era limitado. E essa deficiência que esse homem tinha o impedia de fazer muitas coisas. E quando a gente percebe a mudança do tempo de agora para antigamente, para os tempos bíblicos, a gente percebe que hoje em dia tem muitos programas sociais, né, para as pessoas que têm deficiência visual, né? Tem o braille, né, que a pessoa pode ler com braille, que você vai passando o dedo ali, né, naqueles furinhos, né? E aí a pessoa lê, né, a leitura em braille, né? Hoje em dia tem muitos recursos que facilitam um pouco, né, a vida da pessoa, programas sociais que facilitam um pouco das pessoas que têm deficiência. No caso, eu sou viúva, não que eu estou falando que viuvez é uma deficiência, em parte também é, né? Também é. Mas assim, antigamente, as viúvas de antigamente, ou elas viravam prostitutas, ou elas ficavam à margem da sociedade, ou ficavam mendigando, porque elas não tinham ajuda nenhuma. Hoje em dia não, né? A viúva tem a sua pensão. Geralmente a maioria das viúvas tem uma vida digna. Hoje em dia, com todo o problema que tem o governo, o nosso estado, o nosso país, ele tem ainda, né? É pouquinho, mas tem, todo mês dá para você, né? Manter as suas continhas, suas coisas. Então, diferente de antigamente, em que as pessoas, quando tinham uma deficiência, eles teriam que mendigar, porque, na verdade, eles não tinham nada que os amparassem. Entendeu? E aí, o que aconteceu? E hoje em dia tem até o Instituto Benjamin Constant. O meu esposo, ele trabalhava ali perto, né, em Botafogo, aqui no Rio, que é uma instituição muito legal, assim, tem advogado, tem cegos, né, pessoas com deficiências visuais, que são advogados, que são formados, sabe, as pessoas estudadas, então tem todo um amparo, né, hoje em dia. Mas nessa situação que eu estou falando aqui com vocês, a situação era muito difícil, as coisas eram muito difíceis. E agora, Bartimeu, ele ficava sentado na beira do caminho pedindo esmola, porque era o que a sociedade da época oferecia para ele. Além de uma capa. Toda pessoa que era deficiente, eles tinham uma capa na qual eles se protegiam da chuva, se aqueciam também do frio, né? E aquilo ali era uma identificação de que ele, tipo assim, é mendigo? Então tem uma capa para te identificar a sua condição. Mas no versículo 47, a gente percebe uma atitude desse homem. Sabe? Ele resolve mudar a sua situação. Às vezes não basta só você saber que precisa mudar. Não basta só você entender que precisa mudar. Você precisa fazer alguma coisa para que aquela situação mude, para que a situação da sua vida mude. Na verdade, esse homem, ele vivia uma vida de total exclusão. Ele era discriminado. Um beijo, Ivone. Que prazer falar com você. Um beijo. Obrigada aí pelo carinho. Muito tempo que eu não vejo a Ivone, né? Que bênção.
Voltando a falar, estou lendo para vocês que estão entrando agora, Marcos 10, 46. Se você quiser colocar comentários para acrescentar aqui, nós aceitamos e conforme for dando, eu vou lendo também, tá? Seja bem-vindo para cooperar, para falar junto comigo, ministrar junto comigo. Então, voltando, a primeira atitude que eu encontro aqui no versículo 47. O versículo 47 diz que quando ouviu alguém dizer, é claro, sim, está em Minas, legal. Quando ouviu alguém dizer, eu acabei de dizer a vocês que a deficiência dele era visual. Então, ele não era surdo, ele era cego. E ele ouviu alguém dizer que Jesus iria passar por ali. Gente, a primeira atitude que ele fez foi ouvir a pessoa certa e ouvir a mensagem certa. Aí eu gosto sempre de deixar uma pergunta no ar, né? Eu vou deixar uma pergunta aqui nesse vídeo. O que você tem ouvido? O que você tem deixado entrar nos seus ouvidos? Porque quando entra no ouvido, né, vai para a mente, vai para o coração. Será que você tem deixado entrar no teu ouvido palavras que fazem a diferença, que te ajuda, que te levanta? Ou você só dá ouvido às mensagens negativas? Só coisas ruins que falam? Porque o que mais tem são palavras negativas, são coisas para te derrotar, são coisas para te deixar para baixo. E nós temos opções. Ou você ouve as palavras positivas, as palavras boas, as palavras de Deus, ou você ouve as coisas ruins, as palavras negativas, as palavras tóxicas, as coisas que vai te botar para baixo, as coisas que vão dizer que você não pode, que você é ninguém, que você não consegue. O que você tem ouvido? Que mensagem você tem deixado entrar no teu coração? Uma coisa interessante, quando eu comecei a prestar atenção sobre as atitudes que esse homem tomou, e a primeira atitude que ele tomou foi ouvir a mensagem certa da pessoa certa, é que palavras têm muito poder. Sabe? Tem palavras que têm poder de te levantar, mas tem palavras também que te derruba, que arrasa com você. Então você tem que ser seletivo naquilo que ouve, seletivo naquilo que você deixa entrar na tua mente, seletivo com aquilo que você deixa entrar no teu coração. Que palavras você tem deixado chegar no teu coração? Qual o efeito da mensagem que você tem ouvido? Mensagem negativa ou mensagem positiva? O que te faz acreditar em Deus? Estamos vivendo tempo em que as pessoas estão à margem. Esse homem, a Bíblia vai nos dizer, no versículo 1, primeiro, né? Que o cego estava sentado à beira do caminho, ou seja, à margem do caminho, sem perspectiva. Eu vou ler a mensagem da minha irmã Lília. Não podemos perder as oportunidades. Ele ouviu que Jesus estava passando ali. É isso aí. É não perder a oportunidade. Oi, cunhada. Tânia chegou. Que beijo, que bênção. Obrigado. Eu estou lendo em Marcos 10, 46. Sabe? E algumas atitudes que o cego tomou, algumas atitudes que o cego fez, que mudou a história da vida dele. E a primeira atitude que eu já comecei a falar, vou só resumir para quem está entrando agora, foi deixar a mensagem certa entrar no coração dele. Que às vezes a gente deixa palavras entrar na nossa mente, palavras entrar no nosso coração, que não nos ajuda. Pelo contrário, nos atrapalha, nos bota caído, nos bota sem força. E aí eu perguntei, o que te faz acreditar em Deus?
Porque nós estamos vivendo um dia em que as pessoas estão à margem, as pessoas estão à beira do caminho, as pessoas não querem tomar uma decisão, as pessoas ficam em cima do muro, as pessoas não tomam uma atitude. Pessoas que não conseguem decidir o seu destino. Mas sabe por quê? Porque dão ouvido a mensagens erradas. As pessoas têm grande potencial para vencer, para ser alguém, mas dão ouvido ao negativo, porque não tem referência certa. Eu estava ouvindo uma história do pastor Josué Gonçalves, e eu achei muito interessante. Hoje de manhã eu estava até ouvindo isso. Ele estava contando que um menino, o pai uma vez chegou do trabalho, e ele falou assim: meu filho, vamos, eu vou tirar o dia chegar com você, vamos sair, vamos passear. E ele pegou o filho, saiu com o filho, foi pro shopping com o filho, comprou sorvete pro filho, depois foi no parque, andou nos brinquedos com o filho. E aí, quando ele chegou em casa, o filho já cansado, né, já de tanto brincar o dia inteiro com o pai, o filho virou pro pai, abraçou o pai, deu um abraço bem forte no pai e falou: pai, quando eu crescer eu quero ser igualzinho você. O pai ficou, sabe, sem fala. Vai lá, meu filho, vai tomar banho, vai tomar banho. E quando o filho saiu de perto dele, o pai correu pro quarto, se ajoelhou, começou a chorar e falou: Deus, não deixa meu filho ser igual a mim, não, não deixa. Não deixa, ele não sabe quem sou eu de verdade. O filho, ele teve uma noção do pai só naquele dia, mas o pai, no fundo, sabia que o filho não poderia parecer-se com ele. Pela vida errada que o pai tinha, pela vida descomprometida com Deus, por tudo de ruim que o pai fazia, o pai foi pedir a Deus perdão e pedir a Deus para que o filho não fosse igual a ele. Porque o filho não era, o pai não se sentia referência para o filho. Nós devemos ter cuidado com a nossa história de vida, principalmente você que é mãe, você que é pai. Tem que ter cuidado com a sua história de vida. Que referência você tem sido para o teu filho? Que referência você tem sido para a tua filha? Nós devemos parar e pensar a respeito disso. Será que tua filha pode dizer: ah, eu vou querer ser igual a minha mãe? E como essa história que eu contei para vocês, depois de vocês que estão entrando aqui agora, o vídeo vai ficar gravado no meu Face, você pode rever de novo. Eu estou lendo em Marcos 10:46, hoje não demorei muito para começar, porque eu achei que ontem o vídeo ficou um pouco longo, né? E nós estamos vivendo na era da correria, as pessoas estão com pressa, as pessoas têm muita coisa para fazer, e realmente, né, se demorar muito cansa, perde-se a paciência, e não é esse o intuito é que de Deus, é isso que eu quero. Eu não quero ficar falando da minha vida, eu quero falar de Deus, da palavra de Deus, entendeu? E aí, continuando, o que te faz acreditar em Deus? E eu falei sobre isso, né? Que estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão à margem. As pessoas estão assentadas na beira do caminho. As pessoas não querem tomar uma posição. As pessoas não querem tomar uma atitude para mudar. E Deus, nessa tarde, está me convidando a dizer para você: a obra que eu tenho a realizar na tua vida é grande, mas precisa de uma mudança. Precisa de você parar e refletir como tem sido até aqui. Que referência eu tenho sido para quem me acompanha, para quem me ouve, para quem olha a minha história? Será que a gente tem conseguido ser referência de bênção? Referência de Jesus? Referência de que, não, eu posso sim te imitar, eu posso sim, sabe? Porque, aí eu boto aqui, né? Porque dão ouvidos a mensagens erradas. A pessoa tem potencial, mas dão ouvido ao negativo. Não tem a referência certa. Eu gosto muito quando tem pessoas que falam assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a minha Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a minha Bíblia diz que eu posso, o que a Bíblia diz que eu posso. Se alguém falar outra mensagem, feche os ouvidos, receba só a palavra de Deus. A palavra de Deus que vai te levar ao lugar da bênção, ao lugar do milagre. Sabe, às vezes a gente clama tanto, a gente pede tanto a Deus e as coisas não acontecem do jeito que a gente quer, mas é porque a gente não percebe que Deus
está trabalhando. Ele tem um jeito de trabalhar, ele tem um jeito de responder, ele tem um jeito de abençoar. E a maioria das vezes não é do jeito que nós pedimos, não é do jeito que nós planejamos, porque às vezes a gente quer pegar Deus e colocar Deus dentro de uma caixinha, né? Não, Deus tem que ser desse jeito que eu quero. Mas não é assim. A vontade dele é soberana, a vontade dele é absoluta. Ele sabe como trabalhar. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe das ansiedades mais profundas do nosso coração. Uma coisa incrível também é que aquele homem, ele ouviu o barulho da multidão. Preste atenção. O cego estava sentado à beira do caminho quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando. O cego começou a gritar, porque ele ouviu. Oi, Rosângela, que bom que você entrou. Marcos 10, 46, que nós estamos estudando hoje. Depois você começa o vídeo, eu já comecei a falar há algum tempinho, para você ver o começo, tá bom? Um beijo, Deus abençoe. Obrigada pelo carinho, querida. O cego ouviu o barulho da multidão. Helena Bordados, que bênção. Deus abençoe, querida. Ele era cego, mas ele não era surdo. Ele já tinha ouvido que Jesus tinha curado leprosos. Ele já tinha ouvido que Jesus tinha feito outras maravilhas. E ele ouviu que era Jesus. Ele encheu os pulmões. Olha bem. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Ele começou a gritar. Eu acho que quando aquele cego ouviu que era Jesus, ele pensou assim: é agora ou nunca. É agora ou nunca. E ele começa a gritar: Jesus. Sabe o que eu acho interessante? É que ele já tinha ouvido falar tanto de Jesus que ele sabia até quem era Jesus. Sabe, ele sabia que era o filho de Davi. Não era qualquer um que estava passando ali, não. Eu vou gritar, porque eu sei quem é ele. Eu vou gritar, porque eu sei quem é que está passando. É interessante isso, né? Ele colocou a fé dele em ação. Aquele homem ouviu e colocou a fé em ação. Era o recurso que ele tinha. Ele era deficiente visual, mas a sua voz estava boa, os seus ouvidos estavam bons, então ele usou o que ele tinha para receber a bênção. Muito legal isso. É impressionante até ler e entender isso. Ele entendeu e começou a clamar. Não adiantava ele fazer biquinho, fazer caras e bocas, falar baixinho. Essa situação aqui, gente, exigia algo diferente. Exigia uma ação diferente. Exigia uma atitude diferente. Era ele não perder a oportunidade. Ele não poderia falar na meia voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não! Sabe por quê? Quando Jesus andava, multidões o acompanhavam. Era gente de todo tipo e tamanhos, gente com todo esse tipo de problemas e necessidade, pessoas com curiosidade, pessoas querendo saber, pessoas querendo receber, pessoas querendo perseguir, pessoas querendo falar contra, pessoas querendo falar mal. Era gente de tudo enquanto é tipo, multidões seguia Jesus. Então não adiantava ele falar com educação: Jesus, por favor, me cura. Não ia adiantar. Por gentileza, Jesus, dá para o senhor me curar? Não dava. Jesus estava no meio de uma multidão, ele tinha que gritar. Sabe que é incrível isso? Vou ler o que a Lília botou. Quantos estão cegos espiritualmente e não conseguem ver o que Deus está fazendo na sua vida e na sua família? É isso mesmo. E a cegueira espiritual, minha mana, como você está falando, é pior do que a cegueira visual, né? Que eu estou falando aqui porque aqui, na verdade, era uma cegueira física. Ele não enxergava mesmo. E completando o que a minha mana falou, eu quero dizer que Jesus está aqui.
está aqui conosco, está aqui nesse vídeo, está aí com você. E só Ele pode dar a vitória. Só Ele pode dar a vitória. Só Ele pode abrir portas. Só Ele pode arrancar o estado de miséria que você se encontra. Talvez, irmã, não, irmã, eu não estou em miserável, não, mas miséria é sentimental, miséria espiritual, você não acredita em mais nada. E de verdade você se encontra sentado na beira do caminho ou sentado dentro da tua casa sem coragem para nada. Você não tem força, você não tem vontade de fazer mais nada. Então você se encontra num estado de miséria que eu falo sem coragem, sem ânimo, sabe? E Jesus pode te tirar desse estado de cego espiritualmente, como a minha irmã acabou de escrever. Só Ele pode te arrancar desse estado e te colocar num lugar de glória. A sua alma está gritando por Jesus. O salmista, no Salmo 34, versículo 6, diz assim: clamou o pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as angústias. Quando você clama, quando você ora, quando você chama por Deus, Ele entra com providência. Clamar é gritar alto. Tem situações na nossa vida que não adianta você ficar. Você chega aos pés de Jesus e se derrama e fala com Ele: Senhor, eu preciso de uma solução, eu preciso de um mover, eu preciso de um agir. Que Deus abra os seus olhos espirituais e você consiga ver Ele agindo, porque a maioria das vezes a gente não consegue ver, sabe? Deus está agindo, Deus está fazendo e a gente é tomado pela incredulidade e quer que seja do jeito que a gente quer e não consegue ver o real agir de Deus. Sabe? Continuando, clamar é o grito desesperado da alma. É externar com intensidade. Você vai clamar por Jesus e Ele vai te socorrer. Clamar é a expressão daquele que não tem mais saída. Gente, isso é tremendo, né? Você está no lugar certo para clamar, diante de Jesus. O cego, ele foi esperto. Ele clamou no lugar certo, na hora certa. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe? Ele clamou diante da pessoa certa. Robélia, minha linda, obrigada pelo carinho, meu amor. Estou lendo em Marcos 10, 46, depois você vê o começozinho, tá? Em nome de Jesus. Bartimeu, ele gritou, porque ele tinha consciência que aquele dia seria marcante para ele. Sabe? Eu acredito que se Deus me deu essa mensagem hoje, é porque Ele está falando diretamente para alguém que está vendo esse vídeo. E eu quero dizer a você que é momento de você sim clamar a Deus e saber que Deus está te ouvindo. Aqui nessa situação, Jesus estava passando. Ele estava sentado, sem perspectiva, sem condições de ver o milagre. Mas ele clamou. E Jesus o ouviu. Mas só que você continuar lendo comigo no 48, você vai ver que muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava mais ainda. Gente, que é isso? Alguém ficou incomodado com o clamor daquele homem. Sabe? Ele gritou porque ele sabia que ali era a solução dele. E ele não deu importância para as pessoas que mandaram ele calar a boca. Ele não deu ouvido aos opositores. É a outra coisa que ele fez para mudar a história dele. Além dele dar ouvido, que foi o primeiro que eu falei com vocês foi, ele deu ouvido, ele não deixou, né? No caso, né? Que a palavra, ele deixou, ó, a grande mudança começou quando ele ouviu, tá? Então, ele deixou que as palavras, ele deu ouvido às palavras certas e à pessoa certa. A segunda coisa que ele fez, ele não deu ouvido aos opositores. De verdade, como que eu vou falar, meu Deus? O sentido, né? Mais apurado que ele tinha, eu já ouvi falar isso, né? A minha cunhada Ruth, ela pode até me dizer mais, depois se ela entrar, ela vai poder explicar isso. O cego, né, a pessoa que tem deficiência visual, eu já ouvi dizer que a audição dele é bem apurada, né?
Então ele usou a audição, preste atenção nisso aqui que eu achei muito interessante. Ele usou a audição para ouvir as palavras certas, ouvir a voz certa, mas depois ele usou essa mesma audição para não ouvir as pessoas que mandaram ele calar a boca. Porque tem horas que você também tem que se fazer de surdo para as pessoas que querem te calar. Para as pessoas que querem te parar, para as pessoas que querem dizer para você, tua vida acabou, já era, não tem mais jeito. E eu ouvi isso. Você nunca mais vai ser feliz. Mas eu repreendi, falei, não, que isso, eu vou ser feliz sim. Vou ser feliz sim. Eu fiz tudo certinho, do jeito que me ensinaram, do jeito que a Bíblia me ensinou, do jeito que Deus me ensinou. Não, vou ser feliz sim. É você não aceitar, não dar ouvido à voz de opositor, de pessoas que querem fazer você calar a boca, de querem fazer você perder a tua bênção, de que querem fazer você desistir. Sabe, teve pessoas que falaram, gente, o homem estava ali cego, precisando de uma ajuda, né? Ele estava diante de quem podia ajudá-lo. E ele começa a clamar a Jesus e agora vem alguém falar, cala a boca, você está incomodando o ambiente. Só você acha que é só você que tem problema? Deve ter alguém que falou assim, né? Só você que tem problema? As pessoas tentaram calar a boca daquele homem. Mas sabe o que é lindo? A Bíblia diz que ele, cada vez que mandavam ele calar, cada vez que tentavam fazer ele calar a boca, ele falava, ninguém vai me impedir, não. Não vão tentar... não vai me impedir de clamar, não. Não tem essa, não. Você, nessa hora, tem que ser determinado. Você, nessa hora, tem que ter certeza do que você quer. Não, me calar não vai, não. Não vai me calar, não. Porque eu sei o que eu quero. Eu sei o tamanho da minha necessidade. Sabe, às vezes, aparecem aquelas pessoas que querem colocar entre você e o seu milagre obstáculos. Mas em nome de Jesus, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida nessa tarde. Nada vai te parar. Nada vai te desanimar. Nada vai nos separar do amor de Cristo, Romanos 8,35, né? Nada vai nos separar. Nem a morte, nem a tristeza, nada, nem a angústia, nem o porvir, nada vai nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Eu quero estar junto dele. É com ele que eu alcanço aquilo que eu preciso, é com ele que eu encontro resposta para os meus anseios, é com ele que eu encontro ajuda nas minhas necessidades. Nada vai me separar do amor de Cristo. Ele conseguiu, olha bem, muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais. Gente, com um grito dele, Jesus, filho de Davi, tem pena de mim? Ele conseguiu fazer Jesus parar. Preste atenção nisso aqui. Com aquela determinação que ele estava. Não, nada vai me parar. Eu vou dar ouvido a quem eu devo ouvir e vou ficar surdo porque eu não devo ouvir. Quando ele tomou essa determinação na vida dele, ele conseguiu parar a multidão, parar os discípulos e parar Jesus. Caramba, que força, hein? Que força foi essa? Ele conseguiu parar tudo. Parou a multidão. Parou Jesus. Porque pensa bem, Jesus caminhando, a multidão caminhando. Eu tô me lembrando, quando eu falo em multidão, eu me lembro de Zaqueu. Eu vou falar um dia sobre Zaqueu. A história de Zaqueu é linda também. Né? Porque Zaqueu, ele sobe na árvore para ver Jesus, na figueira brava, né? Ele sobe porque ele sabia que não ia ter condições de ver. Mas Jesus parou e a multidão parou para mandar Zaqueu descer. A mesma coisa aconteceu aqui com esse cego. A Bíblia fala que Jesus parou. E quando Jesus parou, a multidão parou e os discípulos parou. Todo mundo parou. Que coisa maravilhosa. Né, Marculino, que prazer. Deus abençoe. Irmã da nossa irmã Irineia. Um beijo, querida. Filha do nosso pastor saudoso Adilson, né? Adilson Marculino.
e a nossa irmã Senira. Eu me lembro do dueto que tinha, Senira e Adilson. Que prazer, querida, um beijo. Você me fez voltar, ó, né? A lembrar do passado. Glória a Deus. Obrigada pelo seu carinho. Deus abençoe você. Então, quando eu vi a Né, eu me surpreendi. Acho que é a primeira vez que ela participa do vídeo e eu fico muito feliz. Obrigada. Que a multidão parou. Parou tudo por causa dele, gente. Vocês têm noção disso? Aí, como ele estava cercado de multidão, Jesus parou e disse, chama o cego. Chama lá. Parou tudo por causa dele. E aí eles chegam, fala, levanta, levanta, o mestre te chama, vem. Chegou a tua vez, chegou a tua hora. Vem comigo, vem. Eita, Bispa Pâmela, que prazer. Deus abençoe, querida. Obrigado, obrigado. E Jesus mandou que chamasse aquele cego. E quando ele levantou, a primeira coisa que ele fez, note isso que eu falei para vocês. Quem está vendo desde o começo, depois você volta lá no começo, ele vinha com uma capa. A capa era o sinal, o símbolo de que ele era um pedinte, de que ele era um mendigo ali. E agora, a primeira coisa que ele faz é tirar a capa. Ele lança a capa, tira a capa de sobre si. Sabe o que eu acho interessante? Quem garantiu aquele cego que ele não ia mais precisar daquela capa? Quem foi que falou para ele? Ninguém falou nada. Só chegaram para ele e falaram, olha, levanta que o mestre te chama. Mas não teve promessa de nada, não. Ué, ele poderia ir ali só para conversar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Mas, gente, ele estava tão crente naquilo que ele queria. Ele tinha tanto filho de Davi, ia fazer uma mudança na história dele, que ele já demonstrou ali na hora. Ele não precisou ouvir, olha, levanta que o mestre vai te curar. Não. Só falou, levanta que o mestre te chama. Ele levantou e jogou a capa. Ao jogar a capa, ele quis dizer assim, eu não vou precisar mais disso. Que fé é essa? Às vezes a gente, né, é tão incrédulo. A gente clama, a gente ora, a gente busca, a gente vê Deus fazendo, Deus agindo nas emoções, Deus curando enfermidade, Deus nos levantando, Deus abençoando pessoas através da gente. E a gente duvida. Esse homem, quando ele se levantou para o encontro de Jesus, ele deu uma demonstração tremenda com que dizer assim, eu já sei que quando eu voltar, eu já vou voltar vendo. A minha história vai estar mudada, então, não vou precisar disso não, e já jogou fora. Ele abriu mão de algo que para ele era proteção. Ele abriu mão de algo que para ele era sua sobrevivência, porque as pessoas davam esmola porque sabia que ele já tinha sua identificação. Incrível isso, né? Mas ele tirou a capa e jogou fora, porque ele sabia que ele não ia precisar mais daquilo. Ele jogou fora aquela capa, porque ele sabia que tinha uma nova vida para ele. Ele não iria precisar mais. Sabe o que é interessante? É que deixar a capa simboliza muita coisa na nossa vida. Sabe aquela pessoa que te magoou há muito tempo? Acho que foi ontem, eu vi uma postagem no Face, achei muito interessante. A menina botou assim, eu sei que você me negou aquele todinho em 1990, lá na escola, dentro da classe, perto da professora tal, e você não me deu. Mas eu não fiquei chateada não, eu já te perdoei. Gente, em 1990, ela ainda estava lembrando do todinho que foi negado para ela. Então, ela não tinha perdoado, né? Então, o interessante é isso, é que às vezes tem pessoas que carregam capas de mágoas sobre os seus ombros.
no seu coração, na sua vida, por anos, por meses, por dias, e não consegue esquecer, não consegue perdoar, não consegue deixar para lá. Às vezes é tão mais fácil deixar para lá. Deixa para lá. Deixa na mão de Deus. Não, mas você não, eu tenho que ficar. Não, eu tenho que ficar com isso na minha mente. Não, eu tenho que guardar isso. Não, ela me fez aquilo, eu tenho que ver ela pagar. Joga fora essa capa. Abre mão dessa capa. Sabe, deixa essa capa na beira do caminho. Porque uma vez eu vi uma ilustração, porque a pessoa quando guarda a mágoa, é como se você guardasse um gambá. Já viu um gambá? O gambá, ele fede, né? Aí tá tudo arrumadinho, tudo limpinho, cheirosinho. Se entrou um gambá, que mau cheiro. Ainda mais se você mexer nele, né? Sai aquele negócio assim, né? Um mau cheiro terrível. A mágoa é comparada ao gambá. Ela só traz coisa ruim. Só fica coisa ruim dentro de você. Joga fora o gambá. Joga fora a mágoa. Joga fora a capa. Se livra disso. Abre mão. Porque isso só te amarra. A capa aquecia aquele cego do frio. Era algo importante para ele. Mas ele abriu mão para alcançar coisa melhor. Para alcançar algo melhor. Deus quer te levar mais longe. Deus quer te fazer crescer. Deus quer te abençoar. Mas às vezes a gente dá valor a coisas tão pequenas. A gente se agarra a coisas tão pequenas. Joga fora o que te impede de ver um milagre maior. Não dá tanto valor às coisas pequenininhas que te impede de ver coisas maiores. E Deus tem coisas maiores para nós, para mim e para você. Raimundinha, um beijo para você. Deus está falando aqui nessa tarde que às vezes a gente pode até perder para poder ganhar depois. Tem coisas que às vezes a gente abre mão, a gente fala assim, eu não sei por que Deus está me levando a falar novamente. Eu falei isso ontem e Deus está me levando a falar novamente isso, porque tem tudo a ver com a mensagem também. Perde agora, mas você vai ganhar depois. Perde o natural para ganhar o sobrenatural. O que Deus tem para você é muito maior, é muito mais do que uma capa, sabe? E você tem um potencial para viver o milagre de Deus na tua vida. Outra coisa, ele foi ao lugar do milagre. Eu entendo com esse cego aqui que a gente tem que se movimentar. Eu vou me movimentar porque eu quero, eu vou me movimentar porque quem precisa do milagre sou eu. É mais fácil ficar em casa se lamentando, chorando as dores, ficar, né? Ai, coitada de mim, né? Ó vida, ó azar. Tem gente que gosta de viver assim. Mas aí você não vai ver o milagre, você não vai viver o sobrenatural. Vou ler o da minha irmã, né? A falta do perdão é como se você estivesse tomando veneno esperando que o outro morra. É por aí mesmo. É por aí mesmo. Deixa eu contar, já que a minha irmã colocou essa... Acho que hoje a gente está com um pouco mais de tempo. Teve uma vez que eu ouvi uma irmã falando essa ministração, eu vou contar, talvez eu não vou contar igual, porque a gente sempre quando vai contar não fica igual, né? Mas essa ministração, ela ficou na minha mente. Um pai... Não, uma menina, né? Uma irmã, no caso. Uma irmã, ela foi procurar uma psicóloga evangélica, porque ela tinha um problema muito sério. Todos os filhos que ela engravidava, ela perdia. Toda a gravidez que ela tinha, ela perdia. Já era uma 3 ou 4 gravidez. Gente, compartilha aí com outras pessoas aí. É isso aí mesmo. Tá falando aqui, chame outras pessoas para assistir teu vídeo. Terezinha, um beijo, meu amor. Compartilha aí, compartilha aí. Compartilha para outros. Glória a Deus. Eu esqueci de falar isso no começo. Mas o Senhor é maravilhoso. Eu sei que já tem algumas pessoas, mas é porque ontem eu me despedi falando que não ia falar hoje. Mas como eu estou em casa, meu sábado tá tão tranquilo, falei, vou sim. Apesar que as coisas estão brincando aqui na quadra, porque hoje não está chovendo, mas eu acredito que não está atrapalhando em nada. Vamos voltar à ilustração que eu estava falando.
E essa senhora foi na psicóloga pedindo ajuda, porque ela não conseguia segurar a criança. Todas as vezes ela perdia o filho, toda a gravidez, né, que ela tinha, ela perdia. E aí, ela, sentada conversando com a psicóloga começou a conversar com ela. E quem já foi psicólogo sabe como é que é. Eles começam a te fazer perguntas e você vai falando da sua vida, né? Você vai conversando, você aos poucos você vai colocando para fora aquilo que tá dentro de você, né? Oi, Maria Lúcia, um beijo, querida. Seja bem-vinda. Então, o que aconteceu é que ela começou a conversar com aquela psicóloga. E a psicóloga falando assim, me conta, começa a conversar, como foi a sua infância, como foi quando você era criança. Aí ela começou a contar. Ela falou que quando ela era criança, a mãe dela faleceu e deixou ela, sendo a irmã mais velha, com um irmãozinho de 2 anos. De 2 anos. E aí ela começou a cuidar do irmãozinho de 2 anos e o pai casou-se de novo. O pai casou-se de novo e no começo, quando ele casou, essa mulher gostava, antes de casar, a mulher gostava muito da família e tal, mas depois que casou, a mulher se transformou, não aceitava mais o filho e nem ela. Então, do irmão, porque a madrasta não ligava, não cuidava. E depois, para piorar a situação, a madrasta engravidou e teve um filho também. E aí que a situação piorou mesmo dentro da casa. E um dia, a madrasta tinha que resolver uns negócios e falou com essa menina, a mais velha. Falou, toma conta Vou deixar o neném com você. Você tá brincando aqui no quintal, já que você tá tomando conta do seu irmão de 2 anos. Na época, acho que já tava com 4 anos, né, o menino. Você vai ficar tomando conta do neném. Eu vou deixar ele aqui no carrinho. E você toma conta do neném, toma conta do teu irmão e fica dando uma olhadinha no neném pra mim, que eu vou rapidinho dar uma saída. Só, gente, que ela começou a jogar bola com o irmãozinho dela e ela, nisso, o carrinho estava preso dentro de uma pedra, o carrinho se soltou da pedra e desceu. Nisso que o carrinho desceu, o carrinho com o neném dentro o neném estava dentro do carrinho, tá? O carrinho desceu e bateu numa árvore. O neném caiu do carrinho, mas o neném não se machucou. Mas foi um susto tremendo, e a madrasta chegou, e ali foi uma confusão. Quando chegou em casa, a madrasta, com muita raiva, começou a fazer a cabeça do pai contra ela, contra o irmãozinho, né? O irmãozinho pequeno de 4 anos. Ela também era um pouco maior, não era tão mais velha. E ali o pai fez um inferno, né, na família, e o pai com muita raiva já de noite, né? Chegou cansado do trabalho, pegou a menina, que era uma menina, acho que ela tinha 12 anos, se eu não me engano, pegou a menina, colocou no carro junto com o irmãozinho e saiu. E falando, você deveria ter cuidado do teu irmão mais novo, você deveria ter cuidado. E gritando com ela no carro, e começou a entrar num lugar próximo da casa dela, um lugar muito escuro, cheio de árvore, era tipo uma floresta, e o carro começou a entrar naquele lugar escuro, e quando parou num determinado lugar, ele falou, agora vocês dois saem do carro, e eu vou deixar vocês dois aqui até amanhã, para vocês aprender que tem que ter cuidado. E ela falando, pai, eu não queria ter feito isso, pai, a culpa não foi minha. A culpa não foi minha, eu não quis deixar o neném cair, a culpa não foi minha, eu cuidei direito. E ela chorando e falando, e ela, nisso que ela estava contando para a psicóloga, tudo isso que ela tinha vivido quando ela era jovem, ela começou a chorar e falando, né? A culpa não foi minha, eu não quis perder a criança, a culpa não foi minha, não foi eu que deixei ela cair, foi sem querer, eu não tive intenção. E ela falava aquilo, chorando, né? Para a psicóloga. E ela disse que o pai arrancou um galho de uma árvore e bateu um pouquinho nela, né? Aí entrou no carro e fez menção de ir embora e deixar eles dois no escuro. Lá no meio perto daquela árvore, no escuro, no meio daquela floresta. E aí, gente, ela disse que chorou muito, agarradinha com o irmão, né? O irmãozinho pequeno. E aí ele deu um tempinho, deixou um pouquinho no escuro e depois voltou e pegou ela de volta. Mas ela ficou com aquele trauma dentro dela. E conforme ela ia contando para a psicóloga, ela ia chorando e falando, o meu pai fez isso comigo, ele me culpava, mas eu não tive culpa. E aí a psicóloga, que era uma mulher de Deus, ela entendeu.
que aquela irmã, ela tinha dentro do coração dela uma mágoa muito grande do seu pai. E ela precisava liberar aquela mágoa. Ela tinha que liberar aquele perdão dela que durante tantos anos vinha dentro dela fazendo mal a ela. E aí ela liberou o perdão, ela entendeu isso também, né? Liberou o perdão para o pai e fizeram uma oração. Depois ela procurou o pai também, eles conversaram e ficou tudo bem. E no outro ano ela engravidou e deu tudo certo na gravidez. Aí a gente pensa, meu Deus, mas uma coisa que aconteceu tantos anos, estava influenciando na vida dela, fazia mal para ela. E é aquilo que a Lília falou. A pessoa toma o veneno achando que quem vai morrer é o outro. Mas quem morre é você. Porque a mágoa está dentro de você. Às vezes a gente tem mágoa de pessoas e a pessoa nem sabe que você guarda aquilo contra ela. É importante jogar a capa da mágoa fora. Tirar a capa da mágoa fora. Porque a mágoa, ela tem o poder de adoecer o corpo. Conforme a intensidade da mágoa que você tem guardado dentro de você, ela te adoece. E que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? E nos ajude a liberar perdão. Nos ajude a liberar, nos livrar da capa da mágoa, né? Em nome de Jesus. Vamos lá, voltando para o 5, né? Ele foi ao lugar do milagre. Eu aprendo que eu tenho que me movimentar. Eu vou me movimentar porque eu quero, porque eu preciso. O que depender de mim, eu tenho que fazer para receber o milagre. Ele era cego, mas ele falou, não, eu vou ficar aqui na beira do caminho, o que eu tiver de fazer eu vou fazer. O que ele podia fazer era gritar, e ele gritou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe, Jesus para e pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Jesus fazer uma pergunta dessa? Mas ele é cego. Que pergunta é essa, Jesus? O que queres que te faça? Gente, por que Jesus fez aquela pergunta de que queres que eu te faça? Porque até aquele momento, aquele homem vivia de esmolas. Ele poderia muito bem, se ele não tivesse a fé, que eu falei com vocês que ele tinha de até jogar a capa fora, ser mais um a entregar uma esmola para ele. E Jesus queria saber, de verdade, o que ele necessitava, o que ele queria. Às vezes a gente precisa de tanta coisa, né? Tanta coisa que eu quero de Jesus, mas sempre tem aquelas prioridades, não é? E a prioridade que esse homem colocou no coração dele era essa. Ah, não quero esmola mais não. Eu quero é ver. Poxa, eu tô diante de Jesus. Se eu pedir esmola, não, eu tô muito sem fé. Não, eu quero é ver. Diante de Jesus a gente tem que ser assim, pedir o melhor, pedir o que você acha que é mais difícil, que é impossível. Porque quando o que é impossível você entrega na mão de Jesus, ele torna possível. Quando o que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. É assim que ele faz. Ele adora fazer o impossível. Olha, ele não quer mais uma esmola. Ele quer um milagre. Ele falou... Ah, Jesus, que eu veja. Que queres que eu te faça? Eu quero ver. Foi o único dia que aquele homem não quis esmola. Foi o único dia que aquele homem não quis dinheiro. Que ele entendia que a visão era a prioridade. Era o que ele precisava. Filho de Davi, Jesus, ele não está aqui para te dar esmola. Ele quer te regenerar por completo. Ele quer abrir a porta por completo. Ele quer te fazer uma princesa do Senhor. Ele quer te fazer um príncipe do Senhor. Ele disse, Senhor, eu quero ver. Mas sabe qual foi a resposta de Jesus? Ver. Olha o versículo 51. O que quer que eu te faça? Perguntou Jesus. Aí, mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Jesus disse, vá. Você está curado. Você teve fé. A tua fé te salvou. Vai, a tua fé te salvou. E logo viu. Ele usou a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, aquele homem teve várias atitudes para receber a sua cura e ele recebeu.
Jesus o ouviu, sabe? E Bartimeu, ao receber a cura, sabe o que ele fez? Sabe o que Bartimeu fez? Ai, que coisa linda. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Oi, Lili, um beijo. Jesusinho, Wanderson, um beijo. Ele seguiu Jesus pelo caminho. Às vezes, a gente gosta de ficar na beira do caminho, né? Ficar na beira do caminho não tem muito o que fazer, não tem muita solução, não tem para onde ir, não tem a quem recorrer, não tem outra resposta. Mas nessa tarde eu estou te apresentando Jesus, que te tira da beira do caminho, que te dá uma nova história. Mas que o mais importante de tudo isso é você seguir a Jesus. Porque ele poderia ter recebido só a sua visão. Mas ele falou, quer saber? Eu vou seguir a esse homem maravilhoso. Sabe? Porque ele recebeu a salvação. Quando você recebe a salvação, você quer seguir. Você não quer só ficar parado, não. Você quer falar, você quer mostrar esse Jesus. Com Jesus na vida, nós não conseguimos ficar na beira do caminho, não. Nós não conseguimos ficar esperando, não. Nós queremos levantar. Nós queremos seguir. Porque nós sabemos que a nossa história muda. Nós sabemos que as coisas mudam quando a gente decide seguir Jesus. Uma ação gerou uma reação. Uma ação daquele homem gerou a reação de Jesus. Uma ação daquele homem gerou a resposta de Jesus para a vida dele. Uma ação tua pode gerar a resposta de Deus para a tua vida. Reage em se voltar para Ele. Reage em ir ao encontro dEle. Reage em buscá-lo. Procura uma igreja evangélica. Quanto tempo você não vai numa igreja? Quanto tempo você não ouve louvores? Reage. Vá ao encontro de Jesus. Porque Ele tem mudança para a tua história. Quero deixar uma meditação rapidinho. No quarto modesto, o doente grave pedia silêncio. Mas tinha uma porta que todas as vezes que alguém abria, a sua fechadura fazia barulho na dobradiça, né? A dobradiça rangia, fazia barulho. Cada vez que alguém entrava, abria e fechava a porta rangia, fazia barulho. Cada passagem de médico, a porta rangia. Na ida da enfermeira, a porta rangia. Meu Deus, mas que barulho insistente. Toda vez que alguém entrava e saía, a porta fazia barulho. Todos que entravam para prestar assistência, para prestar carinho para aquele enfermo, ficava nervoso com o barulho daquela porta. Meu Deus, mas que portas barulhenta, que barulho chato, que incomoda. Todo mundo que entrava fazia barulho naquela dobradiça, né? Aquele barulho de enferrujado, né? De emperrado, né? Toda vez. Um dia, alguém chegou com algumas gotinhas de óleo. Chegou naquela antiga engrenagem da porta, né? Ou dobradiça da porta, né? E devagarinho pingou algumas gotinhas. 1, 2, 3, 4, 5. E foi na primeira dobradiça, na segunda dobradiça. Foi pingando gotinhas. E conforme ele foi pingando a gotinha naquela dobradiça, ele foi percebendo que o barulho daquela porta parou. O silêncio naquela enfermaria voltou. Sabe qual é a lição que nós tiramos disso? Que às vezes basta colocar algumas gotinhas de compreensão para que a situação se transforme. Às vezes, algumas gotinhas de perdão para que o chiado da discussão, o chiado da raiva, o chiado do disse-me-disse, acabe. Algumas gotinhas de paciência para evitar desabores. Algumas gotinhas de carinho para evitar barreiras difíceis, pessoas com coração duro.
pessoas tristes. Algumas gotinhas de solidariedade pode conter guerra de muitos anos. Algumas gotinhas de amor pode constranger alguém e fazer com que os corações emperrados sejam amáveis. Algumas gotinhas de afeto ajudam na convivência. Às vezes é tão difícil conviver com determinadas pessoas, não é? Mas algumas gotinhas de afeto, de carinho, de palavras doces, faz essa pessoa, o coração amolecer. Algumas gotinhas de amor em relações de amizades, algumas gotinhas de afeições, evita tantas intolerâncias. Lembre-se, eu e você podemos solucionar muitas coisas na nossa vida se tomarmos na mão o óleo sem contraindicação. Esse óleo que eu vou falar aqui nessa tarde não tem... É sem contraindicação. Você pode pingar quantas gotinhas você puder. É o óleo da sabedoria. Sabe? Porque às vezes com um pouquinho de óleo de sabedoria, a gente encontra o bom senso. Que o Senhor possa nos ajudar nessa tarde. E que possamos, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, ouvir as palavras certas, ouvir as pessoas certas, e não ouvir aquelas pessoas que querem nos impedir, nos atrapalhar, que vêm para atrapalhar e impedir as coisas boas na nossa vida. E que possamos ter o óleo do amor, o óleo da compreensão, o óleo da paciência, o óleo do carinho, o óleo da solidariedade, para que possamos viver em um mundo melhor até Jesus voltar e nos levar para morar com Ele. Assim eu termino hoje a minha participação. Hoje foi um pouco mais séria, né? Porque eu percebo que Deus tem falado muito nos corações de algumas pessoas. E que essa mensagem que foi dita aqui, que tudo que eu falei, possa entrar no teu coração de maneira assim a te abençoar e a você ser bênção para outras pessoas. Além de ser abençoada, você também ser abençoador. Porque esse é o propósito do Evangelho. Não adianta você ser religioso, porque ontem eu falei a diferença da religião e do Evangelho, né? A religião afasta as pessoas. O Evangelho une. O Evangelho traz para si. Que Deus abençoe a todos. Tem um... Ah, Lília, eu vou cantar, hein? Só um pedacinho. A terra seca, florescerás, saberás que eu sou o Senhor. Tua colheita transbordará e a terra seca florescerá. Não tem um hino assim? O choro pode durar uma noite inteira, mas alegria virá pela manhã. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Eu creio. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. O choro pode durar uma noite inteira, mas alegria virá pela manhã. Uma coisa nova nesse tempo Jesus vai fazer. Amém? Receba a bênção do Senhor nessa tarde. Quero ministrar uma oração como todas as tardes eu faço. Querido Deus, eu quero te agradecer por esses momentos em que eu pude falar a tua palavra. Senhor, aquilo que o meu pobre português não alcançou os corações. Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo, como um grande semeador que tu és, semeie essa palavra nos corações. Envie pessoas para ver esse vídeo, Senhor, e ser abençoados por ela.
Senhor, faz uma coisa nova nesse tempo, na vida de cada um. Floresça, Senhor, na terra seca, Jesus. Ajuda aquele coração que está triste, aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão com familiares nos hospitais, que estão atingidos por esse Covid. Deus, manda fogo do céu e queima esse mal, queima esse vírus, acaba com ele, Deus. Eu sei que tu tens um propósito, tudo que acontece nesse mundo tem um propósito, tem a tua mão. Eu tenho certeza que tu não perde o controle de nada. Ó Deus, mas eu te peço a tua misericórdia sobre aqueles que estão entubados, sobre aqueles que estão com sintomas em casa. Te peço, Senhor, que tu venha também nos guardar, nos proteger, nos livrar. Abençoa toda a minha família, toda a família do meu esposo, toda a família, Senhor, os amigos, todos esses que estão no Face, todos esses que estão me assistindo. Ah, Senhor, entra com providência na vida de cada um, aqueles que têm me pedido oração, aqueles que estão tristes, aqueles que estão com depressão. Jesus, repreende, coloca a tua alegria, coloca a tua, Senhor, a tua fé, a tua confiança, a esperança no coração. Eu te agradeço, eu te agradeço por tudo. Obrigado, Deus, por tudo. Muito obrigado pela minha vida, obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero liberar a bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Seja abençoado, em nome de Jesus. Um beijo para todos, obrigado. Um abraço para todos que ficaram aí nos assistindo. Deus abençoe a todos. Fui.